Salve inscritos! Clayson de volta aqui com você, obrigado a todos que estão chegando, boas-vindas aos novos inscritos, muita gente chegando, o canal crescendo bastante. Eu quero agradecer a você que divulga os vídeos aqui do canal, você que acompanha, você que... eu percebi que quando as pessoas divulgam lá no Facebook, no Twitter, realmente aumenta muito também, o próprio YouTube facilita as coisas pra gente, né? Então muito obrigado a você que ajuda o canal a crescer e nós estamos aqui para trazer conteúdo realmente de qualidade para você. Hoje eu fui fazer uma compra agora há pouco no supermercado e eu simplesmente não consegui terminar de fazer a compra porque estava um som muito alto, do pior tipo de música feito no Brasil atualmente, que são esses sertanejos aí, os sertanejos universitários. Eu confesso para você que eu detesto com todas as forças a música sertaneja. Não é uma coisa que eu gosto, nem dos antigos e nem dos novos, apesar de eu considerar que a música, a Moda de Viola tinha um carreiro, né? Era um grande músico, algumas coisas dá para ouvir com tranquilidade, as letras eram bem bacanas, mas não é uma coisa que eu coloco no carro, que eu coloco aqui em casa. Quando eu vou lá no sítio do meu pai, que o pessoal tá ouvindo, não é uma coisa que me aborrece. Mas música sertaneja, especialmente desses novos que estão cantando... Rapaz, isso daí vai entrando na minha cabeça, eu quero sair correndo, que foi o que aconteceu hoje lá no supermercado. Eu fui me dirigir até o gerente para fazer uma reclamação formal, falar, meu amigo, pelo menos abaixa o som desta porcaria, mas o gerente não estava lá. Aí o que eu fui fazer? Textinho, não foi textão, textinho no Facebook, para dizer, olha, o gerente não tá lá, vou reclamar aqui. E aconteceu uma coisa bem interessante, uma das pessoas chegou lá e disse, olha, isso daí é o marxismo cultural. E aí, claro, ensejou esse vídeo, né? Falei, já sei o que eu vou falar, já sei o que eu vou fazer, vou falar de marxismo cultural. E, na verdade, quando as pessoas querem criticar algo que é muito ruim, é muito fácil colocar na conta de Marx, da esquerda, né? Então tudo que é ruim, tudo que é péssimo, é marxismo cultural, né? Eu expliquei pro cara que não, falou, olha, meu amigo, não é, cara, é só uma questão de gosto mesmo, é só porque realmente eu não gosto mesmo, e tava muito alto, e aquilo me dá entendeu? Um desespero. Mas quem sou eu para ficar julgando? Porque eu sei que muitas pessoas gostam de música sertaneja, as meninas cantam, né? Só que eu acho as letras terríveis, são letra de corno manso, de adolescente em primeiro namoro, não me acrescenta nada, e musicalmente falando é pobre, né? Então, mas eu ainda prefiro, por incrível que pareça, uma coisa mais pobre ainda, que seria o funk, né? O funk carioca, pelo menos eu assisto lá o MC Gorila e dou grandes risadas, me acrescenta pelo menos humor na minha vida, do que esses caras, não dá, esses aí não dá. E aí eu separei aqui para você um pouquinho pra gente conversar a respeito disso. E o ponto básico da questão do marxismo cultural é quando a pessoa diz para você que, olha, você está sendo manipulado, você não sabe, você não tem como perceber, mas você está sendo manipulado. O marxismo cultural é um conceito que foi difundido vastamente pelo Olavo de Carvalho, como todo mundo sabe, isso não é novidade, mas na verdade ele é um conceito que surgiu nos Estados Unidos, também na Inglaterra, na Europa, esse conceito surgiu também em função de uma série de motivos, mas aí vem a questão do gramscismo, né? Que as pessoas também associam uma coisa a outra com relação à questão da revolução cultural. E, acima de tudo, existe essa questão de jogar para a esquerda todas as coisas ruins, como eu disse a você, né? Todas as coisas ruins que acontecem no planeta Terra, a culpa é da esquerda. Os assassinatos, as guerras, os ataques terroristas, as questões que dizem respeito à péssima qualidade dos desenvolvimentos culturais que a gente tem. Então é um jogo baixo, sujo, desonesto, com certeza absoluta, mas que acaba tendo um certo sentido quando as pessoas começam a ligar uma coisa na outra e tal. Parece que é verdade mesmo. Olha, eu preciso, acima de tudo, deixar claro para você que isso é uma forma de te enganar. E eu quero explicar por quê. Me parece muito mais
uma questão de tentar proibir você de ter acesso a determinadas informações, então eles vão lá e colocam, olha, foi a escola de Frankfurt que trouxe o marxismo cultural, que difundiu o marxismo cultural com a questão da contracultura, que surgiu depois da guerra. Algumas pessoas falam que foi na década de 60, outras pessoas falam que foi depois da morte do Kennedy. Mas enfim, normalmente sempre uma forma de dizer para você, olha cara, não chega perto disso daí não, porque se você chegar perto você vai se transformar numa pessoa manipulada, né? Na verdade, eles mesmo são os únicos que não são manipulados nessa história toda, né? Todo o restante do planeta é manipulado, mas eles são imaculados, eles não são manipulados, então eles podem dizer para você que você vai ser manipulado, está sendo, né? Já está sendo manipulado, porque você é uma pessoa que está abaixo deles. Eles estão acima, né? Então eles estão lá em um panteão dos deuses, aonde ali neles não chega nada de manipulação, né? Quando muitas vezes são eles mesmos os manipuladores. No fundo, o que eles querem é designar a você o que você deve ler ou não, o que você deve ter acesso de informação ou não, e parece que são eles sim que manipulam muito mais do que aqueles aos quais eles acusam de serem manipuladores. Junto com essa questão do marxismo cultural vem o combate ao politicamente correto, né? E aí vem toda uma teoria em cima da questão da linguagem, que nós vimos aqui no Brasil, que é essa questão de você não pode falar que é negro, você tem que falar que é afrodescendente e tudo mais. Também é uma teoria interessante, porque em alguns aspectos faz sentido, porque a gente está vendo que realmente há uma coisa assim muito importante em cima disso, e aí você vê que linguisticamente falando pode fazer um sentido, né? Essa tentativa de mudança da forma com que a gente tem que se referir a determinadas situações, determinados casos específicos, mas no fundo a gente percebe que não cola, porque aí na rua, no seu bairro, ninguém fala afrodescendente, né? Todo mundo fala ó, o negão, não é assim? Na prática é isso que acontece. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas eu estou tentando só mostrar para você como que as coisas acontecem na prática. E quem explica muito bem a respeito disso é um cara que é um herói meu particular, que é um cara que eu admiro muito, porque é um dos poucos filósofos, um dos poucos pensadores que eu quase que não discordo. Porque a maioria dos pensadores, a gente tem que ter uma visão um pouco crítica a respeito para a gente poder equilibrar um pouco aquilo de acordo com o nosso pensamento. É o que eu sempre digo aqui. Então o Bauman, Zygmunt Bauman, é um cara que explicava isso de uma forma mais objetiva. Eu vou falar em outros vídeos a respeito dele, muitos vídeos. Inclusive eu vou pedir para você fazer a sua inscrição aqui no canal, se você ainda não fez, para você acompanhar os próximos vídeos. Tem tanta coisa legal para a gente falar aqui. E aí é importante você estar acompanhando aqui, olha só, coloquei um gerundismo aqui, para a gente poder conversar com os próximos vídeos, principalmente se você quer saber um pouco mais sobre Bauman. Eu quero dizer uma coisa aqui, o Boggs diz que eu sou historiador, mas na verdade é o seguinte, a minha formação, eu me formei na área de pedagogia, né, normal superior, e a minha especialização, eu sou especializado em filosofia contemporânea, minha pós-graduação é em filosofia contemporânea. Então eu sou um cara que passei a minha vida inteira lendo esses caras, inclusive, obviamente, todos os pensadores da escola de Frankfurt, a qual muitas vezes é apresentada, inclusive pelo próprio Olavo de Carvalho, como sendo uma coisa só, linear, o que é um absurdo, né? Porque não é nada disso, todos pensam da mesma forma, então nem precisava que eles escrevessem, né? Bastava que o Adorno, o Horkheimer, enfim, bastava que um escrevesse, então, já que todo mundo pensa a mesma coisa. Não é nada disso, né? A verdade é que existe dentro da escola de Frankfurt, se você acompanhar, existem aqueles que pensam logicamente de forma diferente um do outro, então não é uma coisa assim. Inclusive todas as vezes que as pessoas combaterem a escola de Frankfurt para você, é um medo de que você leia, é um medo de que você tenha contato com um conhecimento que foi desenvolvido lá, que está, obviamente, do ponto de vista contemporâneo, está em destaque.
porque eles mudaram muita coisa do pensamento das pessoas na nossa atualidade, né? Na modernidade, por assim dizer, nos tempos em que estamos vivendo. Então não entre nessa balela de que a escola de Frankfurt tem que ser combatida, que você não pode nem ler a escola de Frankfurt. Aliás, eu fui lá na livraria do Nando Moura pesquisar se tinha Bauman lá, não tem um livro de Bauman. Como que você vai falar sobre o que está acontecendo no mundo atual sem você ter um parâmetro que foi traçado pelo Bauman, que é um gênio da leitura do que acontece? O que o Bauman, do que acontece nos nossos tempos? O que o Bauman fala a respeito dessa questão do desenvolvimento cultural e também do desenvolvimento da sociedade como um todo? Eu vou colocar aqui em linhas gerais, grosso modo, sem aprofundar. Aliás, eu estou procurando fazer um vídeo que tenha... eu vi aqui uma criança, por assim dizer, um adolescente de 12 anos, que está acompanhando o canal. Então eu tenho que fazer de maneira clara para que esse inscrito de 12 anos possa entender, e para você, independente da sua idade, independente do seu nível cultural, para que você possa entender também. Então o Bauman, ele diz o seguinte, falou, olha, não é, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente tente evitar de todas as formas, as mudanças acontecem quase que de forma natural, por assim dizer. E é fácil você entender. Por exemplo, nós tivemos, por exemplo, os meus pais, né? Os meus pais estão casados há quase 50 anos e eu venho de uma família nuclear, né? Onde tem o pai que, apesar da minha mãe sempre trabalhar a vida toda, né? Já é um pouco diferente também do que era antes, porque a família nuclear antes, né, era aquele cara que vinha, a mãe ficava cuidando de casa, lavando louça e cuidando dos filhos e arrumando a casa, e o marido era o provedor, aquele cara que chegava com a grana lá e bancava tudo e tal, e era o cara que era o respeitado, aquela coisa e tudo mais. E o que aconteceu de forma, vamos colocar entre aspas, natural com a sociedade? Hoje a gente vê que isso é quase que uma exceção, né? O que nós temos de mulheres que cuidam dos seus filhos sozinhas, né? As chamadas mães solteiras, é uma coisa absurda. Talvez aí você que esteja me acompanhando, conheça alguém, ou mesmo aí na sua casa, seja assim, né? A sua mãe criou você e seus irmãos sozinha, por exemplo. E o contrário também. Eu, por exemplo, eu tenho uma filha, eu me separei da mãe dela quando a minha filha tinha 1 ano de idade e eu fiquei com a guarda, né? Então a minha filha já está hoje com 16 anos de idade, mas eu fui um pai solteiro, né? Que é uma coisa também nova, por assim dizer. Até quando há 16 anos atrás, ainda era uma coisa assim que as pessoas falam, nossa, mas é só você e a sua filha? Eu falo, não, eu sou pai, né? Pai e mãe. Então o Bauman fala a respeito dessas mudanças sociais. Tô citando exemplos bem grosseiros, mas que vão fazer você entender que essas mudanças elas não ocorrem porque existe uma designação política, por assim dizer, que faz com que a família seja combatida, que a sociedade tenha que mudar, porque, segundo eles falam, né, que é um combate da cultura judaico-cristã. O próprio Olavo de Carvalho fala muito sobre isso, né, que o marxismo cultural quer combater os valores da tradição judaico-cristã. Na verdade não é bem isso. Então os grandes filósofos que estão com olhos sobre o que está acontecendo atualmente, eles já começam a ver as coisas como elas de fato são, de verdade mesmo, né? Sem as teorias que não se encaixam muito na realidade. Para você que tem uma tendência mais para a direita ou para centro-direita, eu quero indicar para você um artigo do Mises.org. Vez ou outra, eu sempre estou colocando aqui artigos do Mises, e eu tenho um respeito enorme pelo Mises, apesar dele ser um cara antissocialista e obviamente isso não tem nada a ver com o meu pensamento, eu procuro ler todos os autores. Olha, para você ter uma ideia, na minha tese em filosofia contemporânea, um dos livros que eu coloquei como referência bibliográfica, e citando inclusive partes desse livro, é do Roger Scruton. Então, no meu caso especificamente, o meu pensamento é o seguinte: independente daquilo que eu acredito como crença pessoal, seria um absurdo eu direcionar toda a minha leitura, toda a minha obtenção de conhecimento numa área específica ou ainda mais dentro de uma linha política específica, porque isso aí
querer me auto-alienar, por assim dizer. É um absurdo isso. Então é obviamente que eu leio os autores da direita, considerados os direitistas, evidentemente que eu leio, não são todos, tem alguns que realmente são muito, é uma perda de tempo muito grande, porque não tem um desenvolvimento científico, mas todos aqueles que buscam com honestidade um desenvolvimento maior, a gente sempre tem que ter acesso a eles, porque é importante a gente saber o que está sendo dito por lá. E nesse site que eu vou indicar para você, no artigo, tem uma questão que eu considero importante que eu vou ler aqui para você. Qualquer indivíduo que considere que o marxismo cultural é marxismo não entende nada de marxismo. Eu vou colocar o artigo completo para você que tem interesse aqui na descrição, vale a pena você acompanhar. Ele faz uma crítica à escola de Frankfurt, eu não concordo, mas achei muito bacana esse artigo, vale a pena você ler, né? E ele diz que não existe marxismo cultural, mas o que existe é um keynesianismo social democrata. Eu acho até em alguns momentos que tem sim um sentido e vale a pena você acompanhar. E na verdade muitos dos conceitos que são hoje combatidos e são tratados dentro do marxismo cultural, na verdade é isso mesmo, né? É uma tentativa de proibir você de ter acesso à informação. Um exemplo, para citar um exemplo simples aqui, é o feminismo. Se você olhar lá no pensamento aristotélico, o Aristóteles já tinha designado mais ou menos como é que era essa ideia que ele tinha de sociedade. Então ele separava em oikos, né, eram, por assim dizer, dois domos. Era o oikos e a polis, né? No oikos estavam as mulheres, os escravos e também os animais. E na polis estavam os homens, né? No oikos, as mulheres estavam lá, os animais serviam para alimento, né? Os escravos para fazer os serviços mais grosseiros, que as mulheres, até pela sua fragilidade, por assim dizer, não conseguiam fazer, que eram serviços braçais mais pesados. E as mulheres estavam lá para fazer tudo, né? Para fazer os serviços também, e para organizar essa questão toda, e para parir, né? Inclusive, existiam pensadores na época dos gregos, né, que não transavam com a mulher somente para poder fazer o filho mesmo, porque tinham a mulher como uma coisa que era inferior mesmo, de verdade. E aí há muitos casos da questão de homossexualidade lá, né? E as pessoas não entendem, né? Sócrates tinha um cara que ele gostava muito, né? E a gente não lida com isso com muita naturalidade porque, ai, chocante, homossexualidade e tudo mais. Mas é interessante você acompanhar um pouco mais sobre como era a vida lá para você entender. Oikos de um lado, polis, os homens estavam lá para cuidar do quê? Do poder, né? E a questão do poder era também em cima das liberdades, né? Em cima da luta pela liberdade. E o que aconteceu com as chamadas feministas? Elas romperam, né? Elas queriam ultrapassar essa barreira entre oikos e polis. Então elas lutaram para que as coisas pudessem mudar. Se você traçar um parâmetro, aí já é uma coisa pessoal aqui do Clayson, tá? Pelo amor de Deus, não vá pensar que Aristóteles falava sobre isso. Mas se você pensar hoje, fizer um parâmetro, as coisas não estão tão diferentes. Na verdade, hoje, nós estamos aqui numa situação em que temos um número muito maior de escravos, não é? E estão aí as mulheres, apesar de ter uma conquista, e a gente tem percebido que a cada dia isso tem aumentado, mas as mulheres ainda estão longe do poder. Tivemos uma mulher aí no poder recentemente, que foi até deposta com uma maneira que eu considero até de uma maneira até muito fácil aqui no Brasil, né? Nós temos Angela Merkel, que na minha opinião é uma grande líder mundial. Eu considero a Alemanha, em termos de protagonismo, mais importante do que os Estados Unidos. A prova disso é que os caras elegeram um bufão para presidente, eles realmente não sabem muito bem como lidar com essa questão, né? Apesar de Obama ter sido também, em alguns aspectos, muito bom, mas belicista também, jogou bomba em todo mundo também. Aquele esquema americano é um esquema que eu tenho muitas ressalvas, mas a Alemanha é um país que a gente observa que está realmente muito à frente em termos
sociais e políticos, está muito à frente, apesar do Canadá ter também avançado bastante, mas eu não vou entrar muito nesses assuntos, não vou aprofundar muito. As pessoas reclamam que os vídeos ficam muito longos, mas eu quero passar essas informações para você e quero trazer um parâmetro. O assunto marxismo cultural não vai acabar aqui, mas eu quero já adiantar para você que esse pensamento que foi difundido pelo Olavo de Carvalho, pelas Olavetes e também por outros ramos aqui, por assim dizer, da direita, né, outros segmentos da direita, esse é um pensamento equivocado, extremamente equivocado, e a pílula, vamos dizer assim, o antídoto seria você ler um pouco mais de Bauman, Zygmunt Bauman, que falava muito a respeito disso. Eu quero que você, pedir mais uma vez para você fazer a sua inscrição, porque eu vou falar muito sobre Bauman, sobre outros pensadores, sobre a Escola de Frankfurt, sobre pensadores da direita que eu quero trazer aqui para você, que tem algumas coisas bacanas também. Tem sim pensadores da direita que valem a pena serem lidos, e se você conseguir tirar o ranço, por assim dizer, da militância, tanto dos pensadores da direita quanto dos pensadores da esquerda, você vai aprender muito, você vai se desenvolver muito e você vai construir o seu pensamento. O objetivo desse canal é tirar você do binarismo, daquela loucura de falar que esquerdismo é palavrão, ou mesmo que direitismo é palavrão, e trazer para você a busca pela construção do seu próprio pensamento, principalmente dentro de uma linha de respeito ao próximo e, acima de tudo, de uma busca honesta no seu desenvolvimento pessoal. Grande abraço, até a próxima!